Boa noite, irmãos. Boa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos repetir juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém. Estar na presença de Deus, na presença de Deus não há espaço para tristeza, né? Para antagonismo. Na presença de Deus há abundância de alegria. Vamos cantar com prazer, com alegria, com cântico Deus está aqui. Convidamos todos a se colocarem de pé. Vamos agora orar, convidar o irmão Marcial aqui à frente para suplicar a direção de Deus, a bênção de Deus para o nosso povo. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por esse momento aqui da tua casa, Senhor Deus. Ó Pai, que tu aceites esse culto de hoje, Pai. Que o Senhor, que através do teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale conosco esta noite, ó Pai. Que possamos sair daqui, ó Pai, revestido, ó Pai, com o teu Espírito Santo. Ó Senhor Deus, abençoa o pregador dessa noite. Traz as palavras que necessitamos ouvir esta noite, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós te pedimos tocar essa igreja, por cada irmão que aqui se encontra, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando de todo mal, Senhor Deus. Amém. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando, é tão gostoso, é tão bom louvarmos ao Senhor, né, com esses hinos e cânticos tradicionais e espirituais e tradicionais. Vamos cantar
o 168 e em seguida o 169 do cantor cristão. Mais fama, mais poder, mais riqueza. A igreja de Cristo, os crentes em Cristo, querem mais de Cristo, sempre mais. E tendo mais de Cristo, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, no Salmo capítulo 124,
Salmo 124. Eu vou começar com os versículos ímpares, letras amarelas, e em seguida a congregação, os versículos pares, letras brancas. Eu vou começar e pedir aos irmãos que participassem dessa leitura com bastante prazer, bastante força, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Eu vou começar. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas não teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a tempestade. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Todos, vamos repetir o versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Nós vamos orar agora pelos enfermos da igreja, familiares também, dos nossos irmãos que estão enfermos. Vamos lembrar daqueles que estão angustiados, tristes, estão passando por problemas graves. Vamos clamar a Deus para que tenha misericórdia dessas pessoas. Nas madrugadas, quando nós estamos em oração, nós nos lembramos dos indefesos, mulheres, idosos, crianças que nas caladas da noite muitas vezes são agredidos, né? São maltratados e a justiça, a polícia não sabe, não toma conhecimento. São milhares de pessoas que passam por isso, irmãos. Vamos clamar, porque a oração ela tem, não é, um alcance imprevisível. Ela pode chegar a países, a regiões, a lares, a famílias que nós nem imaginamos. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te glorificamos, porque Tu nos criaste para o louvor da Tua glória. Estamos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença, com esse grupo de irmãos amados, comprados pelo mesmo sangue, adquiridos pelo mesmo sacrifício de Cristo, quando na cruz Ele deu a sua vida por nós. E agora, Pai, nós temos absoluta certeza que, salvos por Cristo, redimidos pelo seu sangue, nenhuma condenação há mais para nós, porque estamos vivendo em Cristo Jesus. Te agradecemos por esses irmãos amados, membros da igreja, visitantes que estão conosco nesta noite. Que Tu os abençoes, que Tu nos abençoes, que este culto seja uma bênção, que a Tua palavra nos edifique, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Oramos e intercedemos, ó Deus, pelos lares da igreja, pelos familiares de todos os irmãos aqui, dos que estão próximos, perto, dos que estão longe. Que o Senhor esteja protegendo, abençoando o Teu povo em toda parte. Clamamos e intercedemos por aqueles que estão sofrendo, ó Deus, maus tratos, violências. Que o Senhor se compadeça deles e possa, ó Deus, ajudá-los e tocar nos corações dos agressores, para que eles, ó Deus, possam desistir desses intentos maléficos e malignos de maltratarem os indefesos. Ó Pai, que o Senhor continue nos edificando com a Tua palavra, e também através dos louvores, dos cânticos, nós possamos ter os corações abertos para
expressarmos toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento por tudo que Tu fazes por nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos agora, irmãos, cantar o hino 292, dar oportunidade para o ofertório, dedicação dos dízimos e ofertas. 292. Privilégio que muitos tiveram.
Tenho certeza que você, em algum momento, já cantou esse hino, né? O mercado está vazio, o trabalho já cessou. Irmãos, na EBD nós estamos estudando sobre os dons. Os irmãos já fizeram aquele teste para descobrir qual ou quais são os seus dons. E agora, nós já hoje distribuímos para os irmãos que vieram as suas folhas já preenchidas, já computamos, já fizemos, né, toda a relação. É claro que esse teste ele não é exato, né? São prováveis dons, porque com o tempo que nós vamos, os irmãos vão
descobrindo, vão se conscientizando qual é ou quais são os seus dons. Então, agora nos domingos pela manhã, nós estamos revisando e reforçando, explicando com mais detalhes sobre cada dom. Então, se você tem interesse de saber, eu já ouvi crentes dizer assim, eu acho que Deus não me deu nenhum dom. Isso não é verdade. A Bíblia fala que o crente tem pelo menos um dom, menos disso não, né? Mas pelo menos um dom cada crente tem. Paulo fala na carta aos Efésios que quando Cristo subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, aquele crente que diz, eu acho que eu não tenho dom, ele está equivocado, porque ele ainda não percebeu, não descobriu, né, qual é ou quais são os seus dons. E através desse estudo, nós estamos aqui fazendo na EBD, fica mais fácil você tomar conhecimento desse assunto tão importante para a vida da igreja, porque a igreja funciona através dos dons, né? Cada um exercitando aquele dom que Deus lhe deu e um vai edificando o outro. A finalidade do dom é para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Eu vou convidar a minha esposa Rita para apresentar os nossos visitantes. Nós estamos contentes, né? Temos alguns visitantes. Tem o irmão Robson, que está ali atrás, né? Está sempre aqui nos visitando. Temos a Conceição, que está ao lado do seu esposo, Dori. Temos a irmã Nilda com seu esposo, Natanael. Temos o irmão Marcos com a mamãe e a Marta. Temos um jovem lá atrás. Qual é o seu nome? Fabiano. Fabiano. É daqui de Paulínia mesmo? Não, eu sou do Pará. Do Pará. Eu trabalho aqui. Olha que bênção, tá vendo como é bom Petrobras aqui, né? Essa reclama a benção. Hein? É nosso convidado hoje mesmo. Ai, que bom, a Mãe Graça que convidou. Bem-vindo. Deus te abençoe e sinta-se à vontade do nosso meio. Temos também um casal ali, que são conhecidos da Nilda. Como é o nome do casal? Luiz e Noêmia. Luiz e Noêmia. Né? Estamos contentes também com a visita de vocês. Sim. E temos mais um mineiro que veio lá de Patos, de Minas, né? E procurando aqui pela igreja e foi bater na nossa porta perguntando que hora eram os cultos. Né? Então Deus manda na porta da gente. É o irmão Claudir. Veio também a serviço da Petrobras. O irmão, começa com o Arre, né? Que é carioca, também veio a trabalho. Nós estamos contentes com a presença de vocês, que Deus abençoe a todos nós, que nessa noite possamos sair daqui edificados com a palavra de Deus. Então agradecemos a presença de todos. O irmão ali já não é mais visível, né? Então, Pierre. Nós estamos contentes com a presença de todos os irmãos aqui. Amém. Irmão Pedro, louvar e que a Deus que ele tenha condições, né? Boa noite para os irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De estar aqui, porque a gente que está enfermo, a gente sabe tanto que
do dividendo do hospital. Apesar de ser bem tratado, mas nada como estar junto com os irmãos na casa da gente. Amém. E agradeço a Deus por me retornar na casa do Senhor, porque só eu ser a saudade que eu sentia de estar lá dentro e não poder estar aqui, na casa do nosso Deus. Mas pela misericórdia do nosso Deus, hoje estou aqui para agradecer a Ele, para a glória do Senhor. Amém. Ainda ando um pouquinho com meio esquecimento na mente, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Senhor, mais uma vez estou aqui na tua igreja para louvar o teu nome santo. Ajude-me a ter o culto de adoração a ti, Senhor, porque somente o Senhor Jesus é merecido. Toda honra e toda glória é dada ao meu Salvador. Vamos adorar a Ele com muito amor. Senhor, Tu és maravilhoso, pra sempre quero Te louvar. Um dia aqui na terra para, mas lá no céu vamos continuar. Senhor, mais uma vez estou aqui. Ajude-me a ter um pouco de adoração a ti, Senhor, porque somente o Senhor Jesus é merecido. Toda honra e toda glória é dada ao meu Salvador. Vamos adorar a Ele com muito amor. Senhor, Tu és maravilhoso, pra sempre quero Te louvar. Um dia aqui na terra, mas lá no céu vamos continuar. Senhor, mais uma vez estou aqui. Tem mais, né? Senhor,
sou um Deus. Não canta? Mas se ele fizer, não me perdoa, né? Mas eu não, sinceramente, muito que a gente quer fazer. Agora eu só peço para os irmãos olha, ninguém para a minha esposa, quando chegar em casa, ela não quer me xingar. Está vendo que tem aqui de minha casa. Os irmãos me perdoam? Você me perdoa? Na próxima, deixa eu mais Senhor, estou aqui, eu vim para te dizer, este é o meu lugar, eu te procurei, o lugar onde eu passei, foi grande a procura, mas nem te encontrei, e só me invadir, deixarei para mim. Fica a carne no céu no fogo, mas ai, Deus. Fazer o quê, né? Não é culpa do irmão Pedro, não é problema de saúde, esquecimento. Resta nós continuarmos orando por ele, né, que Deus possa lhe dar ainda a memória para lembrar dos dezenas de hinos que ele já aprendeu no decorrer da sua vida, que ele possa continuar louvando ao nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Filipenses. Pedimos desculpa aos irmãos, porque no domingo passado nós confundimos aí a carta, né? Comentamos Efésios, quando na verdade nós estamos estudando a epístola aos Filipenses. Carta aos Filipenses. No versículo 27, o apóstolo preocupava-se muito com a comunhão dos crentes, a unidade da igreja. Para nós não é novidade o estilo de vida do descrente, do homem sem Deus, onde só prevalecem as intrigas, as competitividades, as brigas, as guerras, as pelejas, porque isso faz parte da natureza do homem e da mulher que não conhece a Deus. Por isso que, como igreja de Cristo, nós temos que demonstrar para o mundo estilo de vida, de comportamento diferente,
palavra de Deus nos fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, ficaram no esquecimento, mas agora nós estamos vivendo em novidade de vida. E aqui no versículo 27 do capítulo 1, na carta aos Filipenses, Paulo recomenda aos crentes da igreja que vivam por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou ele estando ao presente ou ausente, que aquela igreja, aqueles crentes vivessem na mesma temperatura cristã, mesma temperatura espiritual, porque nós não nos baseamos em aparências humanas ou impressões humanas. Nós temos que ser o mesmo, nosso caráter, nosso comportamento, nosso testemunho, quer estejamos na presença do cônjuge, quer estejamos na presença dos irmãos, quer estejamos distantes, nosso comportamento, nosso testemunho tem que ser o mesmo. É isso que Paulo está deixando, recomendando aos filipenses, quer ele estivesse presente ou ausente, que o testemunho deles, a comunhão daquela igreja continuasse sendo a mesma, continuasse sendo uma bênção. No verso 28 ele fala: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Ele estava também recomendando, incentivando os crentes da igreja a não temerem, a não se acovardarem diante das ameaças. Eles viveram um contexto bastante difícil de retaliações, de perseguições, de sofrimentos, de prisões. E agora Paulo recomenda àquela igreja que não se sinta intimidada com as ameaças externas, com as ameaças dos inimigos. Olha o verso 29, diz: porque vos foi concedida a graça de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Nós fomos chamados para pagarmos um preço, para vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos, antes de falarmos, demonstrarmos com a nossa vida, com o nosso testemunho para as pessoas de fora quem nós somos. As palavras são importantes? São. Mas se essas palavras não condizem com o caráter de quem fala, se há uma contradição entre o falar e o viver, então essas palavras, elas perdem sentido, elas caem por terra. Nós temos primeiramente que demonstrar para os descrentes, para o mundo, que nós somos pessoas regeneradas, nós somos pessoas transformadas. Versículo 30, ele fala: pois tendes o mesmo combate. Ele usa até uma expressão militar, não é? Porque nós estamos numa guerra, né? A palavra de Deus, e mais particularmente o apóstolo Paulo, ele fala muito dessa batalha, dessa guerra travada entre a igreja e as forças das trevas, entre os poderes de Satanás. Então ele fala que nós estamos envolvidos
num combate, numa guerra. E Paulo foi um exemplo disso. Ele sofreu por amor a Cristo. Ele foi preso, foi maltratado pelas autoridades por causa do nome de Jesus Cristo. E ele passa essa coragem, ele incentiva os crentes da igreja a não se intimidarem diante das ameaças. Irmãos, se de repente no Brasil as coisas mudassem e nós perdêssemos a nossa liberdade de culto, nossa liberdade de abrirmos as portas dos nossos templos, quantos membros de igrejas permaneceriam fiéis? Quantos membros do corpo de Cristo se manteriam firmes e resistiriam às perseguições e às mortes? No período da antiga, da cortina de ferro, da ex-União Soviética, uma vez um grupo de crentes estava reunidos clandestinamente, não é? Porque eles não tinham autorização para se reunirem. Então eram reuniões clandestinas, mas entre obedecer o governo e obedecer a Cristo, não é? Nós preferimos obedecer a Jesus Cristo. E aqueles crentes estavam ali presos, eles colocavam vigias, olheiros para vigiarem se não estavam vindo soldados da polícia secreta para perseguirem. E de repente eles foram surpreendidos por alguns homens que entraram, não é, naquele ambiente e disseram para eles: vocês sabem que não é permitido se reunirem. O governo tem impedido e proibido que as igrejas se reúnam para cultos. Mas nós vamos dar uma oportunidade para vocês agora. Aqueles que querem desistir da sua fé e não querem ser presos e condenados, retirem-se agora. E saíram vários membros daquela igreja acovardados, com medo. Ficou um grupo ali reunido, firme, e eles perguntaram: mais alguém deseja desistir da sua fé, não deseja ser preso? Aquele grupo disse: nós preferimos morrer por amor a Cristo. De repente, irmãos, aqueles homens, eu não sei se eram 3 ou 4, se revelaram para eles: nós também somos cristãos, nós viemos aqui fazer um teste, para sabermos quantos de vocês. Olha que vergonha para os que saíram, hein? Que vergonha para os que desistiram, para os que traíram o nome de Jesus Cristo. E no tempo de Paulo, dos apóstolos, irmãos, as perseguições eram ferrenhas, eram muitas. Por isso ele incentiva, ele exorta a igreja a se manter unida, a se manter coesa, a se manter firme com o seu testemunho a despeito de toda dor, de todo o sofrimento que eles enfrentavam. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Os irmãos, prestem atenção aqui nos pronomes indefinidos que Paulo usa. Ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Observe que Paulo apela para as entranhas, para o íntimo.
Porque o amor cristão, irmãos, não é só palavras, mas é algo que nós vivenciamos dentro de nós. Aquilo que acontece externamente vem de dentro para fora. Por isso que Paulo fala das entranhas desses afetos e misericórdias, porque a vida cristã não é uma utopia. A vida cristã é algo que nós vivenciamos, é algo que nós praticamos em nossa comunhão cristã, em nossos relacionamentos cristãos. E ele fala no versículo 2: completai a minha alegria. Se vocês querem me ver alegre, é isso que Paulo está querendo dizer. Se vocês querem me ver contente, pratiquem isso aqui. E o apóstolo João, ele fala na sua terceira epístola, nos versículos 3 e 4, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos espirituais, andam na fé. Irmãos, se os seus filhos biológicos não andam com Cristo, não praticam a mesma fé que você pratica, não importa se eles estão indo bem na vida profissional deles, eles podem galgar postos e promoções financeiras vantajosas, mas se são pessoas que não estão obedecendo a Deus, isso deve ser motivo de tristeza, de preocupação para o coração de um pai e de uma mãe. A maior alegria que nós temos é quando nós vemos os nossos filhos, nossas famílias, nossos irmãos em Cristo andando na verdade, praticando os princípios bíblicos. Esta é a maior riqueza, este é o maior progresso de um crente, de uma igreja, de uma família. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Alguém já disse que toda unanimidade é burrice. Depende. Essa unanimidade aqui não é, porque não é fruto da minha iniciativa e de uma decisão humana, pessoal. É fruto da ação do Espírito na vida de um grupo, na vida de uma igreja. Então ele fala que é possível nós pensarmos a mesma coisa, nós temos o mesmo amor, nós estamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, o mesmo apóstolo, ele nos fala assim: amai-vos cordialmente, ou seja, amor de irmão para irmão, irmão com irmão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na igreja não existem classes, diferenças. Nós aqui não queremos saber se você é analfabeto, se você é escolarizado. Não, nós não estamos aqui preocupados se você é rico, se é pobre. A nossa preocupação é se você é uma pessoa que ama a Deus, se você é uma pessoa que teme a Deus, se você tem o mesmo sentimento que eu tenho em relação a Cristo. É isso que prevalece na vida da igreja, na coinonia, no ajuntamento, na reunião cristã, irmãos. Não deve prevalecer o espírito individualista, mas a individualidade, porque nós somos indivíduos, não é? Mas o individualismo não, porque eu tenho que estar preocupado com o seu bem-estar,
e você tem que estar preocupado com o meu bem-estar. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Completai a minha alegria. Se você quer viver alegre, pratique estes princípios. Nada façais, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas sempre por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, é um princípio que nunca vai produzir, nunca vai gerar na comunhão, no relacionamento da igreja, qualquer espírito de competitividade, de inveja, de ciúme. Não vai, porque se eu considerar você superior a mim, não tem como. E você se considerar superior a mim, ou eu me considerar inferior a você, não vai haver espaço para competitividade, para inveja, para ciúme. Porque a Bíblia fala que eu tenho que ser servo de você e você tem que ser servo de mim. Servo não compete com o outro. O servo exerce suas funções como servo. Ele nunca vai querer sobrepor ou prevalecer sobre os demais. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A minha preocupação, irmãos, de zelo, de amor, de cuidado, não é a princípio com o que eu sou, o que eu tenho, mas com o que você é. Se você não está bem, eu também não vou estar bem. Se você está bem, eu vou me alegrar em você estar bem. Irmãos, uma igreja que vive nesse clima vai ser uma igreja abençoada, e o Espírito Santo vai ter liberdade de operar na vida e no coração do povo de Deus. Inveja, ciúme, partidarismo, competitividade, nada disso vai existir na vida de uma igreja onde os membros consideram sempre os outros superiores a si mesmo. Devemos valorizar a unidade da igreja e defender a todo custo e lutar para que esta unidade sempre exista, sempre prevaleça no relacionamento cristão. Devemos encher-nos da palavra de Deus e não permitirmos que os princípios do mundo entrem em nossa mente, atinjam o nosso coração. Devemos resistir ao diabo, que é o inimigo da comunhão cristã, pois ele sabe onde estão os pontos fracos e como manipular as coisas para prejudicar a comunhão da igreja. A unidade da igreja acontece quando nós renunciamos nossos interesses pessoais. O Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele faz uma oração chamada oração sacerdotal, né? E naquela oração, entre outras coisas, ele pede pela unidade dos crentes. Ele fala para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Para que onde eu estiver, eles estejam comigo. Irmãos, nós vivemos num mundo de conflitos, beligerante, esse mundo que nós vivemos. Porque as pessoas não têm o temor de Deus.
Porque o diabo, sabendo que esse povo não tem o temor de Deus, ele vai implantar o seu regime, ele vai implantar o seu sistema de beligerância, de agressões, de guerras, de invejas, e com isso acontecem as tragédias, os homicídios, né? Pessoas sendo agredidas diariamente em praticamente todas as partes do país. O que Deus deseja da igreja e de cada crente é esse sentimento, é esse desejo de, primeiramente, se relacionar com Ele. Nossa relação vertical tem que estar em dia com Deus, porque senão não adianta, ela não vai funcionar horizontalmente. E isso tem que começar em casa. E como diz aquele cântico, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há inveja, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Tem que começar de mim, tem que começar de você. Versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, diferente do diabo, e quis competir com Deus, o então Lúcifer, não é? E ele tomou uma decisão: eu quero concorrer com ele, quero ser mais do que Deus, subirei às mais altas montanhas, aos mais altos lugares, eu quero dominar, eu quero ser um impostor, eu quero ser um dominador, eu quero ser reconhecido superior a Deus. Olha que petulância, irmãos. E é esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento que prevalece no mundo, onde as pessoas competem, se rivalizam, né? Concorrem umas com as outras para ver quem chega primeiro, para ver quem consegue mais. Não importa os expedientes, os meios para conseguirem isso, contanto que você chegue lá, passando por cima de todos, pisando em todos, massacrando todos, e até deixando de lado a ética, a moral, os bons costumes. Não, irmãos. O Filho de Deus não age assim. Ele prefere sofrer, ele prefere pagar o preço. Lembra quando Jesus foi preso e Pedro sacou da espada e quis defender a Jesus? Pedro imaginava que Jesus ia lhe dar um abraço: obrigado, amigo, por me defender. Não, Jesus o repreendeu: não faça isso. Eu tenho o poder de solicitar ao Pai, de rogar ao Pai, uma legião de anjos para me defender. Mas isso está se cumprindo. Para a palavra de Deus se cumprir, está se cumprindo aquilo que o Pai determinou para mim, porque essa é a hora deles, essa é a hora do mundo. A hora de Deus ainda não chegou. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. E Pedro teve que colocar a sua espada na bainha. Eu acho que ele mirou o meio da cabeça daquele soldado, mas como ele era bom pescador e não era bom manejador de espada, ele errou o alvo, graças a Deus. Ele errou o alvo porque atingiu somente a orelha direita daquele soldado. Mas, irmãos, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da igreja.
ele não precisa de concorrentes, absolutamente, porque ele está sobre tudo e sobre todos. A obra é dele. Ele foi o mentor, ele foi o que tomou a decisão de mandar o seu filho aqui na terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi uma decisão dele e o filho obedeceu, não veio coagido, obrigado, forçado, oprimido. Ele veio movido pelo amor que ele tinha pelo Pai. E é assim que nós temos que agir, irmãos, em relação à obra de Deus. Vamos voltar ao capítulo 2 da carta aos Filipenses, verso 7. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Tornou-se porque não era antes, como filho de Deus era, mas como filho do homem não. Ele aprendeu a partir do momento em que ele se tornou homem, para nos dar o exemplo de dependência do Pai, exemplo de obediência e de submissão ao Pai. Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Isso ainda vai acontecer um dia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra que Jesus disse a Pedro: esta é a hora deles, é a vossa hora, e o poder das trevas. Chegará o dia em que todos, autoridades, subordinados, cidadãos de todas as raças, de todos os lugares, vão ter que dobrar os seus joelhos diante de Jesus Cristo. Irmãos, é importante que nós continuemos pregando o Evangelho e mostrando para as pessoas do mundo que a vida que agrada a Deus não é uma vida religiosa, simplesmente. A vida que agrada a Deus é uma vida de submissão, de quebrantamento, de rendimento completo, total a Jesus Cristo. Conheci, logo que eu cheguei no seminário, um pregador norte-americano, não sei se era norte-americano ou canadense, chamado Roy Hession, e ele dava uma definição de santificação muito interessante. Eu nunca mais me esqueci daquela palestra de Roy Hession. Ele disse assim: santificação é ir à cruz, ajoelhar-se, curvar a cabeça e ficar ali. Quebrantamento, humilhação, santificação é ir à cruz, ajoelhar-se, curvar a cabeça e permanecer ali. Não saia de lá. Porque é Ele, Jesus, quem nos ajuda em nossas fraquezas e necessidades. É o Espírito Santo de Deus quem nos santifica. E nós não devemos entrar em rota de colisão com Ele. Nós temos que estar em comunhão com o Pai. Nós temos que estar em submissão às ordens do Espírito Santo, porque Ele é a autoridade máxima que o Pai deixou para nos guiar, para nos orientar, para nos ensinar.
para nos educar. Ah, meus irmãos, nós somos muito privilegiados. Os privilégios que nós temos são grandes. E por isso nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, por Ele ter nos alcançado com a sua graça, por Ele ter nos escolhido. Jesus fala assim: não fostes vós que me escolhestes. Não é o pecador que busca Cristo, é Cristo quem busca o pecador, porque o pecador está morto em seus pecados, irmãos. A iniciativa não é do homem, é de Deus, de buscar o homem morto, decaído em seus pecados. Ó, meus irmãos, o Espírito de Deus, Ele deseja fazer isso em nós e por nós. Mas nós precisamos estar disponíveis, nos colocarmos diante de Deus, não nos fecharmos, não nos isolarmos em nós mesmos, em nossas opiniões, pontos de vistas humanos, carnais, não. Vamos nos abrir diante de Deus. Senhor, estou aqui para o que o Senhor quiser fazer de mim. Lembra de Paulo, o então Saulo de Tarso, duro, arrogante, obstinado, não é? Dono de achava que era dono de si mesmo, desfrutava de um conceito elevado perante as autoridades. Ele chegava lá e dizia: olha, tem um grupo de cristãos em tal cidade, eu gostaria que vocês me dessem um mandado de prisão, eu quero ir lá para matar e prender e perseguir aquele grupo. Imediatamente ele recebia, irmãos, ele desfrutava de um conceito elevadíssimo perante aquelas autoridades. Mas chegou o dia em que ele estava indo pela rodovia, como é que chamava? De Damasco, né? A BR não sei qual, a estrada de Damasco. Cristo já estava de olho naquele cabra, como diz lá no Nordeste: eu estou de olho em você, você não vai poder fugir de mim. Imediatamente uma luz ofuscante veio do céu, em direção aos olhos de Paulo, e dizem alguns comentaristas que a partir daquele dia Paulo não teve mais a sua visão normal, e ele chega até ao ponto de pedir pessoas, auxiliares para lhe ajudar a escrever algumas epístolas, porque a luz foi tão ofuscante em seus olhos que ele caiu literalmente do cavalo. E veio a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas como? Eu estou perseguindo o Senhor ou aqueles crentinhos lá? Quem mexe com os meus filhos mexe comigo. Nenhum pai gostaria de alguém mexer em um dos seus filhos. Ele vai entrar para defender com unhas e dentes o seu filho. E foi o que aconteceu. Paulo, o então Saulo de Tarso, estava perseguindo, matando. Naquele momento a luz ofuscante atingiu seus olhos, caiu do cavalo. O Senhor lhe pergunta: por que me persegues? Agora você vai depender dos outros. Antes era um homem autoritário, independente, de boa saúde, mas agora Paulo passa a ter alguns problemas de saúde, um espinho na carne, pede para Deus 3 vezes, Deus não lhe responde da maneira como ele gostaria. Na 3ª vez a resposta veio de uma forma que ele estranhou. Jesus lhe disse: a minha graça te basta. Aprenda a conviver com a minha graça, Paulo. Aprenda a conviver. Você está querendo se livrar desse espinho, desse incômodo na sua carne? Eu não sei que doença era. Se era o mesmo problema no oftalmológico dele, ou se era um outro problema. Mas o certo é que às vezes nós queremos nos livrar de certos problemas, e nós até oramos, e oramos corretamente, mas sabe, irmãos,
E às vezes Deus quer que nós aprendamos a conviver, a crescer através dos problemas, das experiências dolorosas, porque através delas é que nós vamos poder conhecer mais a Deus, vamos poder crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui no capítulo 2, nós já estamos chegando ao final e nós vamos começar por vários outros domingos aí o estudo dessa epístola. Ele fala sobre Jesus, né? Versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados, verso 12, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas a salvação, ela não é completa? É. Mas sabe, irmãos, a salvação não é estática. Assim como a fé, ela não é estática. Ela precisa ser exercitada. A fé é exercitada através da dor, do sofrimento, da luta, das oposições. A salvação, irmãos, ela foi nos dada uma única vez, mas nós não devemos cruzar os braços e ficarmos aí aguardando o momento dele nos levar para a glória, levar para o céu. Enquanto estamos vivos, nós precisamos desenvolver esta salvação, trabalhar, pelejar, lutar, para que pessoas sejam alcançadas, para que a nossa vida cristã amadureça cada dia, nós nos aperfeiçoemos no conhecimento de Cristo, na maturidade cristã, até o dia em que Ele vier nos levar para a glória. Irmãos, nossas igrejas, eu não quero aqui ser um crítico implacável, mas é uma realidade latente. Nossas igrejas estão infestadas de membros que não estão nem aí com a vida cristã. E muitos pastores também, que não pregam a palavra de Deus mais. Eles querem ajuntamentos, eles querem ibope, eles querem popularidade, mas eles não levam os membros de suas igrejas a uma experiência profunda do conhecimento de Cristo, de santificação, né, de desenvolver a sua salvação com temor e tremor e fazer Jesus Cristo conhecido e glorificar o nome dele através da ação, através da pregação do Evangelho. E ele continua dizendo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor nos salvou, não simplesmente para que tivéssemos a salvação, não. Isso é gostoso, né? Muito bom ter a certeza que agora estamos salvos e essa salvação não vai ser tomada, não vai ser tirada de nós, por nada, né? Nós temos que tomar todo cuidado com essa pseudo-doutrina de que o crente pede a salvação. Não pede. Talvez membro de igreja, existem muitos membros de igrejas que não são crentes, não são salvos, mas todo salvo é membro da igreja. Então não estranhe se alguém passou um determinado tempo aqui e depois se foi, voltou para o seu lugar de origem, não é? Perdeu a salvação. Não, ele nunca teve a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E dou-lhes a vida eterna. Fala Jesus em João capítulo 8. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nem o diabo tem poder de tirar a sua salvação
porque ela foi selada pelo sangue de Cristo. Foi garantida por Ele. Agora, se foi um simples membro de igreja, ele nunca foi salvo, então ele voltou para o seu lugar, de onde veio. Por isso, meus queridos e meus amados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 11, vamos continuar no próximo domingo, se Cristo não voltar até lá, ou se Ele não nos levar antes, nós vamos continuar estudando sobre o desenvolvimento ainda da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar o hino 405, 405. Nós vamos orar nesse instante, pedir ao irmão Marcos vir aqui à frente para nos despedir com uma oração. Agradecemos mais uma vez a todos os nossos irmãos, amigos, visitantes. Retornem novamente para nos visitarem, para se enriquecerem com a palavra de Deus. Quarta-feira, o nosso culto de oração, 19h30, e no próximo domingo, Escola Bíblica Dominical, às 19h30. Escola Dominical, às 9 horas, e o culto de louvor e pregação, às 19 horas. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esse culto que nós demos a Ti, Senhor Deus. Amém. Que nós saímos cheios do Seu Espírito. Obrigado por cada louvor que foi colocado aqui. Amém, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor Deus, que jamais, Senhor Deus, nós perdemos, Senhor Deus, essa alegria, Senhor Deus,
que colocamos a vida em Ti, Senhor Deus. Amém. Que nossa nação, Senhor Deus, sempre possa ter essa liberdade religiosa, que nós possamos, Senhor Deus, exportar missionários para o mundo todo, Senhor Deus, que nós possamos levar o Teu Evangelho para outras nações. Amém. Que nós possamos ir para nossas casas, nossos lares, Senhor Deus, cheios do Seu Espírito. Obrigado Amém. por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Mas em todas estas coisas, todos, Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Não deixem de falar com os nossos visitantes.